Olá, cursistas! Eu sou Tiago Carvalho, ator, produtor, gestor cultural e educador. Estou ministrando o componente de produção e gestão cultural em teatro. Em nossa quarta e última unidade, vamos empreender no desejo de encontrar ecos em nossa construção coletiva e colaborativa, pois o trabalho no âmbito cultural envolve certos riscos, talvez pelo fato de lidar diretamente com as incertezas inerentes ao ato da criação. Somem-se a isso há enormes dificuldades habituais para se conseguir parceiros e recursos que exigem dos produtores e gestores determinada e capacidade de abrir caminhos. Diante dessa realidade, uma pergunta muito simples e direta torna-se imprescindível para a existência de qualquer grupo artístico. Segundo Dolabella, empreendedorismo é um neologismo derivado da livre tradução da palavra entrepreneurship. É utilizada para designar os estudos relativos ao empreendedor. Pode ser definido como a capacidade de tornar iniciativas e buscar soluções inovadoras na condução de projetos, pesquisas e negócios. Já foi dito anteriormente que a competência artística, embora essencial para o êxito de qualquer grupo, precisa ser amparada por habilidades de outras naturezas. Na verdade, o equilíbrio do trabalho depende da existência de certa complementariedade de competências entre as quais cabe destacar a capacidade empreendedora. É importante perceber que o avanço na carreira de um grupo fica sempre condicionado à existência entre os membros de alguém com esse perfil. Com muita sorte, o coletivo poderá até constatar que tem mais de um empreendedor em seu quadro. Mas se por acaso essa reflexão leva à conclusão de que não existe na equipe ninguém com perfil propositivo e desbravador, nem tudo está perdido. Há sempre a possibilidade de trazer esse profissional de fora para atuar na produção ou na gestão, e como ele construir uma relação de confiança mútua, o que é fatal e não tem essa pessoa. A produção cultural tem como particularidade, de certo modo, o desequilíbrio no que tange à distribuição do volume de trabalho ao longo do tempo. Devido à própria natureza da área, não existe um fluxo regular de atividades. Produzir significa alternar fases de relativa de tranquilidade com outras de intensa movimentação. Uma vez deflagrada a etapa da produção propriamente dita, as demandas por ações específicas se intensificam num crescimento para as esperas, do lançamento, abertura ou estreia. Atingir picos de trabalho bastante estressantes e nesses momentos de grande tensão que costumam ocorrer os problemas mais graves. Nessas ocasiões, pequenos enganos ou esquecimentos podem assumir grandes proporções e até mesmo gerar desgastes irreversíveis. Confiar apenas na memória pode não ser uma prática adequada em circunstâncias tão adversas. É recomendável, portanto, a criação de uma série de instrumentos burocráticos de controle que juntos podem fazer toda a diferença na qualidade daquilo que é apresentado ao público. Boa parte das falhas na condução de projetos culturais se devem ao pouco cuidado com os detalhes. Ainda são muitas as produções em que os imprevistos se colocam como regra, por simples descuido, despreparo ou, na pior das hipóteses, por negligência. Um produtor precisa ter boa percepção sobre fatores críticos e até ver aquilo que possa vir a ser problema, acrescentando cada um desses pontos ao seu checklist. Tome-se como exemplo o caso da produção de um evento ao ar livre, que em determinada edição, em frente a problemas como uma chuva inesperada, é possível que os realizadores tenham que se desdobrar com urgência para conseguir algumas lonas plásticas para a proteção dos equipamentos. Desse modo, é recomendável acrescentar no checklist a inclusão de tais lonas no material a ser levado para as próximas edições, a fim de que a situação de risco não volte a se repetir. Há muito tempo, o mundo empresarial se deu conta de que o bom trato das relações com o público é vital para a sobrevivência de uma marca ou produto no mercado. As organizações se esforçam cada vez mais para compreender os desejos dos seus clientes e, na medida do possível, superar suas expectativas. Há poucos anos, o principal esforço da Sempre serão disponibilizar os seus produtos e serviços para o mercado da forma mais abrangente possível. Busca-se ampliação da base de consumidores, mas não existia preocupação equivalente com a manutenção daqueles conquistados.
Fechando o negócio, a relação como comprador simplesmente deixava de existir. Num contexto de pouca concorrência, é natural a partir de uma busca do outro que provavelmente estaria interessado na aquisição do produto ou serviço oferecido. As opções do consumidor eram restritas, os tempos mudaram, a disputa por espaço no mercado se acirrou dramaticamente e passou a exigir novos comportamentos das empresas e instituições. Torna-se mais difícil a cada dia conquistar os clientes e mais fácil perder os existentes. O marketing de relacionamento surgiu e ganhou espaço com ferramentas fundamentais para o combate a essa volatilidade. E como orientador de nova postura empresarial e figura nos dias atuais como requisito básico para a sobrevivência de grande parte dos negócios. A ordem é buscar a fidelização dos clientes por meio da adoção de estratégias de humanização e personalização das relações. Clientes satisfeitos são fiéis, menos sensíveis aos preços e propensos a pagar mais por produtos com os quais já estejam familiarizados. No âmbito da cultura, entretanto, os empreendedores ainda se colocam muitas vezes numa posição distante daquelas que são uma razão de existir. O público permanece como elemento estranho, raramente convidado a se aproximar, a estabelecer uma relação de longo prazo. O marketing de relacionamento é praticado e desconhecido de muitos artistas, produtores e gestores culturais brasileiros. Vocês da área da cultura estão sempre recomeçando do zero com esta frase. O profissional de marketing Paulo Coelho descreve com acerto o distanciamento habitual existente entre os artistas e as instituições culturais e o seu público. Vocês fazem um esforço tremendo para captar recursos, produzir seus projetos e divulgá-los. Conquistam uma fatia de público a duras penas, mas não se preocupam com estabelecer uma relação duradoura com essas pessoas. Vocês sequer dão trabalho de cadastrar aqueles que estiveram presentes em seus eventos. No ano seguinte, realizam nova produção e mais uma vez partem em busca de outro público. O antigo já conquistado fica para trás e muito esforço jogado fora. Realmente, analisando os procedimentos de grande parte dos produtores e gestores culturais brasileiros, há que se concordar com a crítica de Paulo Coelho. Muitos ainda não percebem a necessidade de cultivar tais relações de forma sistemática. Por vários anos, a Companhia Estável de Repertório, capitaneada pelo ator Antônio Fagundes, permaneceu como exemplo isolado de bom trato a essas questões. A companhia mantinha um cadastro de espectadores, promovia debates e convidava seu público a assistir os ensaios, desde as primeiras leituras dos textos. Dessa forma, alimentava em um grande número de pessoas o desejo de acompanhar suas atividades. A experiência de Fagundes em sua trupe, entretanto, não teve muitos seguidores. Boa parte dos artistas brasileiros ainda se debate com o problema da falta de público. Agradava pelo próprio modelo vigente de financiamento a cultura que não estimula a busca de recursos, direitos do público pagante. Esse ato existente aparece com a clareza das reflexões de Márcio Meirelles, diretor do Teatro Vila Velha de Salvador. Eu acho que a produção cultural, especialmente de teatro e dança, ignora completamente o público quando pensa no orçamento. Nós ignoramos a receita que vem dele e fazemos o espetáculo pensado que o patrocinador está pagando tudo, porque é dinheiro público e porque o patrocinador quer ver gente na plateia. Fazemos o ingresso baratíssimo ou de graça, ou chamamos as associações de idosos e de moradores e as crianças carentes. Enchemos o teatro com essas pessoas e é importante que elas venham, evidentemente, mas é o público que paga. Ele agora está viciado e só vem ao teatro se for de graça ou muito barato. Nós não vamos, é claro, abrir mão daquilo que a sociedade capitalista nos dá. Essas leis de mercado, de incentivo fiscal, só não podemos virar reféns dessa história. Estou falando disso todo dia agora, em todo lugar que eu vou. Como é que a gente abre mão do público? É como se a padaria só fizesse pão se alguém financiasse. Eu acho que nós, artistas e produtores, caímos nessa cilada neoliberal. Eu vejo as pessoas nubladas, elas não percebem isso e só querem abrir a cortina com a produção zerada. É evidente que a bilheteria não cobre a produção teatral em lugar nenhum do mundo. Tudo bem que a gente conte com o apoio do Estado, mas a gente não se torne refém disso. As palavras de Meirelles
traduzem um problema que se instalou de norte a sul do país: o financiamento à cultura com recursos provenientes de renúncia fiscal gerou uma oferta muito grande de espetáculos gratuitos e com preços populares. Isso, por um lado, tem produzido resultados positivos na medida em que facilita o acesso do cidadão culturalmente excluído aos projetos realizados. Por outro, no entanto, tem provocado certa desvalorização da própria produção. Diante desse efeito contraditório, a grande questão que se coloca para o setor é a criação de estratégias de aproximação com o público interessado e capaz de pagar o valor real do ingresso, sem que se abra mão dos avanços conquistados na acessibilidade. Este é um tema que se encontra na pauta do dia, que demanda estudos e pesquisas específicos e que deve ser considerado pelo Estado na formulação de políticas públicas para o setor. Nesse sentido, a adoção de programas de marketing de relacionamento pode se colocar como uma alternativa interessante para os artistas, grupos e espaços culturais. Trata-se de uma iniciativa que, bem gerida, pode proporcionar a fidelização de uma parcela significativa do público, aumentando a receita direta de bilheteria ou ganho com a venda de produtos. Os resultados naturais desse procedimento são melhores perspectivas de sustentação do trabalho desenvolvido e redução do nível de dependência dos patrocínios efetivados por meio das leis de incentivo. Cabe lembrar que tais metas são bastante desejáveis num tempo em que se acirra a disputa pela preferência do público entre as produções culturais e inúmeras outras fontes de entretenimento. Produzir cultura no Brasil é uma tarefa cada vez mais árdua. Não é novidade para ninguém que circule por esse meio o tal cerco burocrático, somando à ocorrência crescente de outros canais de entretenimento, a já tradicional carência de recursos para o setor e a montanha-russa política na qual o país se meteu. Cria um ambiente hostil que acaba minando o potencial criativo de muitos artistas. Todos esses entraves apontam mais uma vez para a necessidade de trilhar o caminho do coletivo. O exercício de olhar para o lado, proposto anteriormente, não deve se limitar às questões relativas ao universo particular do grupo. É preciso abrir o radar também para a identificação de possibilidades de compartilhamento, cooperação no mundo exterior. Certamente outros coletivos similares ou mesmo instituições públicas e privadas também sofrem com os limites conjunturais. Uma ação realizada em parceria pode render resultados positivos para todas as partes envolvidas e auxiliá-las no cumprimento de sua missão. Um projeto que seja de interesse público, por exemplo, tem grandes chances de conquistar parcerias, seja na forma de chancela institucional ou por meio de permutas de bens e serviços. Uma passagem aérea aqui, uma remuneração de palestrante ali, uma hospedagem acolá e estão cobertos por custos básicos de uma mesa redonda, por exemplo. Além disso, o mero aval de uma instituição de peso pode funcionar como carta de recomendação para a obtenção de verbas maiores de patrocínio. É preciso, pois, ainda na fase de pré-produção de qualquer projeto, mapear as instituições que possam vir a se tornar parceiras na empreitada. Mas as possibilidades de cooperação não param por aí. Entre os próprios grupos artísticos é possível encontrar pontos com grande potencial de compartilhamento. Por que não pensar em contratar coletivamente serviços como assessoria jurídica, gestão financeira, manutenção de computadores, impressão, manutenção de sites, clipes, fotografias e tantos outros? Todos eles são serviços periféricos em relação ao processo criativo e não representam riscos de padronização da imagem dos grupos envolvidos. É claro que podem custar bem menos se forem contratados em bloco. Esse tipo de iniciativa, infelizmente, não é uma prática instituída no setor cultural brasileiro, que ainda trabalha na lógica do cada um por si. A experiência bem-sucedida da Cooperativa Paulista de Teatro, que trabalha na vertente do compartilhamento, segue como exceção no contexto cultural brasileiro. Outra possibilidade com grande potencial de benefício para os envolvidos é a simples troca de serviço entre grupos. Cada coletivo poderia colocar à disposição dos demais suas competências individuais. Esta não é uma ideia nova e frequentemente encontra-se ações de compartilhamento, como por exemplo, o integrante de uma banda opera o PA no show das outras. Um grupo auxilia os demais na elaboração dos projetos.
Um membro de outro grupo faz o design gráfico dos demais. Um grupo trabalha na produção dos outros. As possibilidades nesse sentido são muitas, mas na prática quase sempre esse tipo de escambo é feito com grande informalidade. Certamente tais ações poderiam ser potencializadas se houvesse uma articulação mais profissional e até mesmo formal entre os grupos envolvidos. Algumas experiências coletivas inspiradoras vêm surgindo no Brasil, envolvendo tanto o compartilhamento de serviços de produção e gestão, quanto iniciativas potentes de co-criação que investem em processos artísticos colaborativos. Diante do que foi apresentado, é importante dizer que a produção cultural tomou outro rumo desde aquela em que mencionei lá no início do texto, nos anos de 1970, quando tínhamos algo menos elaborado, por assim dizer, na raça, tivesse de ser revisto, reorganizado, sistematizado em um movimento de readequação. Só a tenacidade e a necessidade de uma superação não eram mais suficientes. Um novo discurso e uma nova praxis deveriam ser encontrados para fazer frente às relações de um conjunto de players trazido para a cena da produção cultural. Tudo precisou ser revisto e muita coisa incorporada ao que até então se fazia. Desde a formatação do projeto inicial, foi preciso aprender a diferenciar objetivo de justificativa, até a elaboração de orçamentos, inscrição nas leis de incentivo, editais, cronogramas de montagem, planos de mídia e a distribuição de ingressos, proposições de contrapartidas cada vez mais diversificadas e meios de abordagem de público-alvo. O novo vocabulário teve que ser decodificado, entendido e incorporado. A partir de então, nós vimos diante de uma equação difícil, mas abriu um novo e considerável leque de oportunidades. Finalizo com o desejo de que possamos cartografar coletivamente essas experiências, pois o campo da produção e da gestão cultural em teatro, mesmo com os cursos de graduação em produção e gestão cultural e tantos outros de curta e longa duração espalhados pelo país, ainda não dão conta da dimensão estratégica nas artes, porque não podemos pensar cultura como um apêndice no campo das políticas públicas e dos investimentos privados. Por isso, estudaremos e investigaremos ações que estão na esfera federal, estadual e municipal para tentarmos compreender algumas experiências de delimitações estratégicas usadas por grupos, agitadores culturais, empreendedores e outros. Em termos práticos, pensaremos em políticas e estratégias de formação que promova simultaneamente a viabilidade econômica e a gestão democrática da gestão e produção em teatro.